Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 24 de novembro, está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Câmara Presente reúne moradores da região oeste para discutir o projeto de lei do novo zoneamento para São José dos Campos. O encontro no Legislativo discute o plano de desenvolvimento urbano da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E ainda nesta edição, confira uma reportagem sobre o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Moradores da região oeste de São José dos Campos se reuniram com vereadores na noite desta segunda-feira para debater o projeto de lei do novo zoneamento para a cidade. O encontro, realizado no Jardim Aquários, faz parte do programa Câmara Presente. Veja agora as principais demandas apresentadas pelos moradores. O programa Câmara Presente realizou mais um encontro. Dessa vez, os moradores da zona oeste da cidade se reuniram com os vereadores no Fórum Trabalhista do Jardim Aquários para debater o projeto de lei do novo zoneamento para São José. Juliana Fisben, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos do município, explicou aos moradores as alterações previstas para a região oeste. A liberação de atividades comerciais no Jardim Apolo e no Esplanada foram os principais focos de debate e dividiu opiniões. Moradores também defenderam a preservação de uma área de APA na região e estudos de impacto na área indicada pela Prefeitura para implantar o WTC. Também ocorreram manifestações contrárias à votação da lei de zoneamento antes da revisão do plano diretor, que deve ser realizada no próximo ano. Os vereadores conversaram com a população e registraram as sugestões apontadas durante o encontro. A próxima reunião da Câmara Presente será no dia 7 de dezembro, com os moradores dos bairros Altos de Santana e Teles Parque, às 7 horas da noite na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Todas as reuniões do programa estão disponíveis na íntegra na página câmarasjc.sp.gov.br. Vereadores, prefeitos e deputados se reuniram aqui na Câmara Municipal para debater o plano de desenvolvimento urbano da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Confira na reportagem a seguir como foi esse encontro. Representantes das 39 cidades do Vale do Paraíba começam a discutir o plano de desenvolvimento urbano integrado, instrumento que vai orientar o desenvolvimento urbano, econômico e social da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A sub-região de São José realizou a sua primeira reunião no plenário da Câmara com a presença de 50 pessoas. Todas as cidades receberão audiências públicas, que serão acompanhadas pelo Ministério Público Estadual. O documento definirá o macrozoneamento da região, além do sistema de planejamento metropolitano. Cada região tem a sua peculiaridade e a nossa região do Vale do Paraíba tem uma peculiaridade completamente diferente da região de Campinas, a região de Sorocaba, a região oeste do estado. Então isso é importante primeiro ouvir aqui as demandas, dos vereadores, dos secretários e prefeitos da região metropolitana, que a gente possa fazer essa demanda e que os deputados votem esse plano até 2018. A responsabilidade pelas discussões será do Conselho de Desenvolvimento em conjunto com a Implasa e a Agência Metropolitana. Até janeiro de 2018, o governo estadual encaminhará o projeto de lei, que será analisado pelos deputados estaduais. Depois de aprovado, o plano terá prazo de vigência de 10 anos, mas estipulará metas até 2040, conforme determina o Estatuto das Metrópoles. Para a confecção do plano, o Vale do Paraíba foi dividido em 5 sedes: São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, Cruzeiro e Litoral Norte. O mês de novembro tem uma data especial reservada aos doadores voluntários de sangue. Você tem o costume de doar sangue? Veja na reportagem a seguir o que é preciso para se tornar um doador. O Hemocentro de São José dos Campos sempre está de portas abertas. A expectativa é receber um grande número de doadores no dia 25, Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Quem sabe assim é possível aumentar os estoques da entidade. Em média, por mês, a instituição consegue recolher 3.000 bolsas. Cada uma tem 460 ml de sangue, o suficiente para salvar 4 vidas. Mas para se tornar um doador, é necessário respeitar alguns pré-requisitos.
Entre eles, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação, não ter ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e também não é recomendado que mulheres grávidas doem sangue. O Dia Nacional do Doador Voluntário é uma forma de incentivar as doações no nosso país. A Organização Mundial de Saúde recomenda que o número de doadores seja de 3 a 5% do total da população. Mas, segundo dados do Ministério da Saúde, este índice no Brasil está bem aquém do preconizado e não chega a 2%. Em São José, essa realidade não é diferente. A cidade possui cerca de 161 mil doadores cadastrados. Entretanto, apenas metade retorna para uma nova doação no prazo de 1 ano. O Banco de Sangue de São José dos Campos funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao 12h30, na rua Antônio Sais, número 425, no centro. E depois do intervalo, a jogadora da Seleção Brasileira de Rugby, Edna Santini, fala sobre a trajetória na Seleção Brasileira e no time de São José. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Jogadora da Seleção Brasileira de Rugby, Edna Santini, também atua na equipe joseense. Em entrevista para o Diário Legislativo, a jovem conversou com o repórter Daniel Melo sobre as conquistas e os desafios do rugby. Boa tarde, Daniel. Olá, muito boa tarde. Hoje a conversa no Diário Legislativo é com mais um destaque do esporte em São José dos Campos. Estamos recebendo a Edna Santini. Olá, Edna, boa tarde. Prazer recebê-la aqui no Diário Legislativo. Boa tarde, prazer é todo meu. Edna, a Câmara Municipal fez uma homenagem para os atletas no último dia 11 de novembro. O quanto é importante esse reconhecimento do Legislativo aos esportes aqui de São José dos Campos? Eu acho que ajuda a reconhecer o nosso trabalho, sabe? A gente trabalha muito duro todos os dias para conquistar alguma coisa e ter esse reconhecimento do Legislativo, da cidade, de todas as pessoas importantes, faz grande diferença para a gente. Agora, você é prata da casa, né? Com 10 anos de idade, começou a atuar no projeto social do São José Rugby e hoje está na Seleção Brasileira. Fala um pouquinho da sua carreira para quem ainda não conhece a Edna Santini. Eu comecei a jogar com 10 anos de idade em um projeto social do São José Rugby, em São José dos Campos. E comecei a jogar com meninos, na época não tinha time feminino, então joguei com um bom tempo com meninos. Quando eu tinha 16 anos eu fui convocada pela primeira vez com a seleção, mas só fui jogar oficialmente um torneio com 18. E aí tive a minha estreia em Dubai em 2011. E desde lá então nunca mais deixou de ser convocado pela seleção? Não, nunca mais deixei, estou lá até hoje. E como que é a sua rotina hoje? Eu treino em São Paulo todos os dias, das 8 às 3 da tarde. E esse programa a gente foi centralizada faz 2 anos e meio, né? Que é um programa para as Olimpíadas, então a gente treina isso com foco para as Olimpíadas. Agora, o Brasil está no ciclo olímpico, vai estar com o rugby no masculino e no feminino nas Olimpíadas. E como está sendo a preparação, qual que é a perspectiva do esporte nessas Olimpíadas? Dá para esperar uma medalha como foi em Toronto? A gente vai para disputar uma medalha, mas a gente sabe que hoje o rugby no Brasil ainda está muito atrás das equipes potências do mundo, né, como Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, onde o rugby realmente é o esporte deles, né, eles levam isso desde bebezinhas, as crianças praticam rugby. Mas a gente vai para disputar, se a gente conseguir pelo menos ficar entre o top 5 ali, já vai estar muito bom. Agora, eu falei da medalha de Toronto, aliás, você está com ela aí nas mãos, queria até que você mostrasse ali para aquela câmera. O bronze em Toronto veio contra as Pumitas. Fala para a gente um pouco dessa decisão do terceiro lugar, como que foi? Qual foi o placar? Foi a primeira vez que o rugby feminino participou de um Pan-Americano e a gente saiu com um ótimo resultado. A disputa de terceiro lugar para ganhar a medalha foi contra a Argentina, a gente ganhou de 29-0 delas. E pra gente foi um gostinho a mais, né? Ganhar da Argentina é sempre bom, né? Sempre tem essa rivalidade do futebol levada para os outros esportes, não tem jeito? Sempre, não tem jeito, tem que levar. E a questão do desenvolvimento do esporte no Brasil? A gente sabe que São José dos Campos tem o projeto social do São José Rugby muito bem conduzido, mas e as outras cidades? Como que você
tem visto aí, tem desenvolvido aí o rugby feminino? Sim, tem crescido bastante. Hoje em dia existe várias categorias de base feminina espalhada pelo Brasil. Em Curitiba é um ótimo exemplo, as meninas delas foram campeãs brasileiras também. São todas meninas vindas de projeto social. No Rio de Janeiro também tem um projeto bom. Tem crescido bastante, assim, tá sendo bacana ver o esporte crescer. É um alívio não ter mais que jogar com meninos, né? É verdade. E realmente a situação complica. Agora, Edna, o esporte no Brasil, o rugby, não é muito difundido, né? A gente tem visto o rugby crescer nos últimos anos como um esporte coletivo da preferência de muitos jovens. Você tem percebido entre o pessoal da sua idade ou até menos essa adesão ao rugby, gostar do rugby, discutir rugby? Quando eles conhecem verdadeiramente o esporte, eles se interessam, sim. Às vezes eles só ouvem de boca ou vê alguma coisinha e não sabem realmente o que é o rugby. Às vezes pensa que é um esporte de contatos, os pais proíbem, né? Então tem essa questão também do preconceito de ter muito contato. As pessoas acham que é violento, mas não é. É um esporte feito, as suas regras são feitas para proteger o atleta, embora esteja muito contato. Então isso acho que dá um pé atrás ainda das pessoas, mas tem bastante criança se envolvendo quando conhece, vindo dos projetos sociais bem feitos, levando a criança para brincar primeiro o rugby, não disputar, mas brincar com a bola, conhecer os amiguinhos, sabe? Essas coisas mais lúdicas. Agora, é um sonho participar da Olimpíada. Se tudo der certo, você vai estar lá. Como que é trabalhar essa ansiedade? Agora é botar a cabeça no lugar e treinar forte, né? Eu tenho que garantir a minha vaga lá. A disputa tá grande, tem bastante menina no grupo, mas eu acho que se tudo der certo eu vou estar lá sim. E nós vamos estar torcendo por você. Edna, muito obrigado pela sua presença aqui no Diário Legislativo e que tudo dê certo aí para que o Brasil chegue bem na Olimpíada do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom, nós conversamos com a Edna, é com você no estúdio. Obrigada, Daniel. E no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. E no Giro Esportivo, informações sobre o ciclismo, tênis e futebol feminino. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de empregos? Então, fique atento, que há vagas disponíveis no PAT aqui de São José dos Campos. E o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para armador de telhados, auxiliar de enfermagem, eletricista industrial, fiscal de caixa, frentista, operador de caixa, publicitário, serralheiro industrial e vendedor de comércio varejista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Confira as dicas que separamos para você na nossa agenda cultural. Em comemoração à Semana da Consciência Negra, hoje à noite tem o projeto Cine Rua promovendo discussões sobre as culturas tradicionais e de matriz africana. As discussões se baseiam em 2 documentários, Chuva de Anjos e Brasil e Haiti. O encontro começa às 7 da noite no Residencial Cambuí e a entrada é livre. No Parque Vicentina Aranha também tem programação sobre a Semana da Consciência Negra. Hoje tem exibição de um documentário que conta a história do rapper Sabotage. A sessão começa às 7 da noite e a entrada é franca. Nesta quarta-feira, na Praça do Sapo, tem a apresentação do projeto Sons do Meio-Dia. Quem se apresenta é a banda da Polícia Militar, com um repertório variado. Com entrada franca, a apresentação acontece ao meio-dia. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. Agora é hora de saber qual é a previsão do tempo para a tarde desta terça-feira e também para a quarta. Para esta terça-feira são esperadas pancadas de chuva acompanhada de trovoada a qualquer hora do dia. A temperatura máxima não passa dos 25 graus.
Na quarta-feira, as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. A probabilidade de chuva é de 90%. As pancadas de chuva de curta duração podem ocorrer a qualquer hora do dia. O Giro Esportivo, você já sabe, é aquele momento que te coloca por dentro de tudo que rola no esporte joseense. E no Giro desta terça-feira, o repórter Lucas Guerra está ao meu lado aqui no estúdio, com informações sobre ciclismo, tênis e futebol feminino. Boa tarde, Lucas Guerra. Gisele, boa tarde a todos. E tem motivos pra gente comemorar, né? Tem sim, tem motivo para comemorar. E a gente começa falando principalmente do ciclismo, Gisele, porque a equipe de São José, tanto do feminino quanto do masculino, dominaram a Copa Light de Ciclismo, que foi lá no Rio de Janeiro, na enseada de Botafogo, no último domingo, e levaram o título. Olha, no masculino, a vitória ficou com Roberto Pinheiro da Silva, o Betinho, e ele completou os 87 quilômetros de prova em 2 horas, Gisele, 2 minutos e 24 segundos. Poxa, foi rápido. Já no feminino, a Fernanda Souza, ela completou as 9 voltas do percurso em 1 hora, 5 minutos e 37 segundos e, claro, comemorou o título aí de 2015. Bacana. E eu sei que tem comemoração aí também pra galera do tênis. Isso mesmo, no tênis, a dupla, o Igor Marcondes, que é aqui de São José dos Campos, que faz a dupla com o João Valendovski, lá de Santa Catarina. Eles conquistaram no sábado, que foi na semana passada, né, nesse último sábado, o título de duplas do Torneio Internacional de São Paulo. E a competição é no piso saibro e a vitória, Gisele, foi de virada contra a dupla Pedro Bernardi, que é de Minas Gerais, e Pedro Sakamoto, que é de São Paulo. Olha só. Bom, e não são só alegrias, vitórias, a gente também tem uma... Teve uma derrota no handball, coisa chata. Handball, inclusive, foi uma partida que foi dividida em 2 partes, a gente pode dizer, foi o São José contra o Taubaté. A partida precisou ser cancelada, adiada, né, a gente pode dizer assim, Gisele, porque teve uma chuva, então não estava em condições e terminou em empate. Até aí ninguém tudo sabia certo. Quem poderia levar 11-11, mas acabou que o Taubaté, que de certa forma a gente pode dizer que inclusive era o favorito, né, porque ele é tricampeão das Américas, ele acabou vencendo os joseenses por 27-23. O jogo foi ontem no ginásio Tênis Clube, pela Liga Nacional de Handball. Até que o resultado ficou quase ali, né? E para concluir, nós sabemos que as meninas do futebol feminino, a Águia, tem jogo importante. Isso mesmo, a gente quer aqui fazer o convite para todo mundo que nos assiste, todos os joseenses, todo mundo que está em casa, para a gente torcer, para a gente vibrar para as meninas do São José, porque amanhã, às 7 horas da noite, no Martins Pereira, tem a decisão, que é o último jogo da final. Título inédito. Título inédito, se ganhar, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As meninas do São José precisam ganhar por 2 gols de diferença, Gisele, porque acabaram perdendo para o Rio Preto, né, o primeiro jogo. Mas isso aí, fica aqui o convite. Amanhã, Martins Pereira, 7 horas da noite, vamos torcer, vamos vibrar. Quem sabe as meninas da Águia levantam esse título, que é o que falta, né, Gisele? Já tem Libertadores, já tem Mundial, então vamos torcer. As meninas já levaram tudo, e com certeza, né, e com a nossa torcida também vai levar... Jogando em casa, né, tá jogando em casa, teve a chance de ter o último jogo da final em casa, então uma força a mais para elas. Tá certo, boa sorte para as meninas da Águia, né? E vamos vibrar muito. Bom, o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias sobre a Câmara de São José dos Campos e a cidade de São José. Obrigada pela companhia e até amanhã.